moveres do Espírito Santo, eu quero falar como Deus se move, os elementos que Deus se move na história. Eu quero ler Gênesis capítulo 1, versículo 2, apenas um versículo. Você vai sentar, depois você vai descansar. Todos encontraram? Não encontrar Gênesis também não vai encontrar lugar, coisa nenhuma também, né, irmão? Quem não encontrou, misericórdia mesmo. Quem não sabe, Gênesis está na Bíblia. Gênesis 1, versículo 2. E quem não tem Bíblia, né, que compre uma, né? Você achou que ia falar assim, senta perto de um crente. Não falo isso, não. Eu sou conferencista, não quero arrumar encrenca nas igrejas que eu faço, não, né? Quem não tem, compre uma. Gênesis 1, versículo 2, diz assim: a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Coloca a Bíblia no seu banco. E nesse momento, eu quero chamar você que dê a mão à pessoa que está ao seu lado. Vamos fazer uma corrente de oração. Vamos fechar esses corredores, uma oração para Deus estar nos abençoando. Você que está nos visitando aqui, está visitando o Ministério Manaim, esse novo recém-nascido, né, espiritual na cidade de Danbury. Fecha seus olhos, vamos orar. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós viemos na sua presença, Senhor, porque nós queremos, Senhor, abrir o nosso coração, Senhor, ter uma recepção grande, poderosa e equivalente do seu amor que excede todo entendimento. Espírito Santo de Deus, que nessa noite o seu Espírito possa estar se movendo grande e poderosamente no meio desse povo. E que ninguém, Senhor, dessa casa, Senhor, volte para a sua casa antes que receba, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que essa pessoa deseja, que ela precisa, Senhor, que não é eu que dou, que não é eu que faço, Senhor, mas é o Senhor Jesus que faz, que liberta, que cura, que prospera, que santifica, que separa e que convoca, Senhor, as pessoas ao ministério. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Pode sentar no seu lugar. Amém. Tem um copo d'água aqui, fazendo um favor? Amém. Tá aqui já. Ah, desculpa então. Né? Meu querido, vamos falar um pouco sobre Bíblia, sobre o Espírito de Deus. E tem uma coisa, um assunto que eu gosto de falar. Eu gosto de falar muito sobre volta de Jesus e sobre o Espírito Santo de Deus. Gosto de falar sobre fé. Alguns tópicos que eu gosto de falar. E um dos tópicos que eu mais gosto de falar é o Espírito de Deus e a maneira que Deus se move. E em toda a história, desde Gênesis até Apocalipse, desde de 6.000 anos antes de Cristo, Deus tem deixado as suas fingerprints, as suas digitais no meio do homem. E esses dias uma pessoa muito inteligente, uma pessoa que estuda, ela me perguntou sobre como que você pode provar que Deus existe. Prova para mim que Deus existe, eu quero ver. E talvez alguém já te perguntou isso. Se Deus existe, onde que Ele está? Eu quero falar com Ele. E eu disse sobre Jesus em João 4:24, quando Ele fala que Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E esse é o problema de todos nós, porque nós achamos que nós vamos conhecer Deus segundo a carne. E o apóstolo Paulo fala assim: eu não conheci Cristo segundo a carne. Eu conheci Cristo segundo o Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Nós só teremos a revelação de Deus no nosso homem interior, no nosso espírito humano. E também em toda a história, essa pessoa falou assim: olha, me fala se eu não creio que Jesus existiu mesmo. Talvez até creio que Jesus foi um rabino, um homem inteligente, mas não que ele teve um nascimento virginal, nascido de uma virgem. E eu disse assim para ele assim: meu querido, só para você ver a história do mundo. A história do mundo está dividida em AC e DC, antes de Cristo e depois de Cristo. Para eles dividirem a história do mundo em antes de Cristo, depois de Cristo, é sinal que ele viveu
e que ele habitou entre nós. E o apóstolo João, ele fala assim, que no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez, e nele está a vida, e a vida é a luz dos homens. João capítulo 1. E parece que João capítulo 1 e Gênesis capítulo 1, parece que João queria continuar esse texto da Bíblia. Porque Gênesis começa a falar assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. João começa também dizendo o mesmo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele faz aquela comparação. De João 1 para Gênesis 1. O interessante é que a revelação que João tem, porque João ele é chamado apóstolo do amor, e ele já estava numa idade também já avançada quando ele escreveu o Evangelho. Interessante que João, ele conta histórias no Evangelho, porque os 3 Evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são sinópticos, ou seja, parece que é a mesma história, mas contada de diferentes maneiras. Como que isso acontece? Mesma coisa quando você vê uma notícia, Michael Jackson faleceu, mas cada jornal vai contar de uma maneira diferente, mas o fato é o mesmo, a história basicamente é a mesma. Mas o Evangelho de João, ele trata com maior profundidade, porque ele queria provar para as pessoas que Deus andou no meio deles, e que Jesus era o verbo de Deus, que ele era o grande Salvador que iria vir ao mundo. E quando eu leio o Evangelho de São João, eu penso na história da mulher samaritana no capítulo 4, que não tem em nenhum outro evangelho. Eu fico pensando porque em João capítulo 4, apóstolo João fala assim que os discípulos saíram e Jesus teve sede e chegou perto do poço. Ou seja, todo mundo, você concorda que estava apenas Jesus e a mulher samaritana? Mas como que João sabia dessa história? Como que ele descreveu essa história? É uma boa pergunta. Talvez Jesus pode ter contado para ele, numa conversa particular, não sei. Ou talvez o Espírito Santo revelou aquela conversa de João capítulo 4. Mas o fato é que Deus, ele procura se mover, e ele deixa elementos na nossa história. E eu fico pensando que a vida começou lá no Oriente Médio, lá no Iraque, onde foi o Jardim do Éden. E Deus, desde os tempos passados, ele se comunica com o homem pela fé. E o que é fé? A fé, segundo Hebreus 11, versículo 1, ela é a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se veem. Mas, se você quer entender o que é fé, talvez numa linguagem mais simples, numa linguagem de hoje, como diz aquela tradução da Bíblia, fé significa o seguinte, que você vive no mundo natural, você vive no mundo de corpo, Deus vive no mundo de espírito. E a fé é o seguinte, é quando você conecta um com o outro. Quando você conecta o natural com o espiritual, o natural com o sobrenatural, que você traz as duas dimensões a existir. Como a Bíblia fala que Enoque foi um homem que ele era justo, e que a Bíblia fala assim que ele foi tão reto, que ele andou com Deus, e Deus o arrebatou vivo para o céu, sem nunca ter provado a morte. Por quê? Porque ele alcançou fé. E a Bíblia fala assim que sem fé é impossível agradar a Deus. Então fé, ela é simplesmente aquilo que une, aquilo que conecta o mundo natural com o mundo sobrenatural. Mas eu quero falar nessa noite sobre o meu tema, que seriam os 4 moveres do Espírito Santo,